O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a festa litúrgica de São Filipe e São Tiago, apóstolos. Quem que são os apóstolos de Jesus? Simão, chamado Pedro, que é o chefe, o príncipe dos apóstolos, primeiro papa. Depois nós temos na lista, sempre na lista que nos traz os evangelistas, Pedro, nós temos Tiago, irmão de São João, filho de Zebedeu, que não é este Tiago que nós estamos celebrando hoje. Pedro de Betsaida, Tiago, irmão de Zebedeu, João, evangelista, irmão de Tiago, chamado também de o maior. Nós temos André, irmão de São Pedro. O primeiro a crer em Jesus foi André, porque André era discípulo de São João Batista, e São João Batista já estava preparando o caminho do Senhor. Então quem vai mostrar Jesus para Pedro é o seu irmão André. Aí nós temos também o apóstolo Filipe. Filipe crê, porque ele era também de Betsaida, cidade de Pedro e André, e Filipe tem um nome grego e ele tinha uma cultura também elevada, era um homem que sabia entender o grego, falar grego e sabia comunicar bem em grego. E falar grego naquela época é como falar inglês hoje, né? Então nós temos aí o apóstolo Filipe, que era versado, se fosse hoje, se ele fosse brasileiro, ele sabia falar inglês fluentemente. Então foi por isso que ele apresentou Jesus aos gregos. Os gregos chegavam perto de Jesus, João capítulo 12, versículo 20, e eles queriam muito ver Jesus. E quem fez essa apresentação? São Filipe, o apóstolo que nós estamos celebrando hoje.
E o Papa Bento XVI, nas suas catequeses sobre os apóstolos, ele diz que Filipe já era a abertura do Evangelho ao mundo conhecido daquela época, a cultura greco-romana. Tanto é que no Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus está dizendo: quem crê em mim fará as minhas obras e fará ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Jesus fundou a igreja na Judéia, os apóstolos fundaram a igreja no mundo. Jesus ressuscitou 3 pessoas, pelo menos as que estão relatadas no Evangelho. Os apóstolos ressuscitaram inúmeras pessoas, inúmeros milagres. Jesus pregou, dificilmente ele convertiu os judeus. Quem ia atrás de Jesus eram as pessoas mais simples, humildes, os pobres, os simples, as pessoas que necessitavam. Tanto é que mulheres, crianças iam atrás de Jesus, pessoas sofridas, aleijados, coxos, leprosos, e aqueles mais importantes, como Nicodemos, queria ver Jesus à noite, tinha vergonha do que os outros iriam dizer, né? Mas São Pedro, depois de Pentecostes, ele faz uma pregação, converte 3.000 judeus numa talagada só. Isso está acontecendo no Evangelho. O Evangelho de São João, que a gente acabou de ouvir, ele vai acontecer depois nos Atos dos Apóstolos. Em verdade vos digo, João capítulo 14, versículo 12, quem acredita em mim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, João 14, 14, facinho de lembrar. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. E os apóstolos pediram tantos milagres, prodígios e sinais no nome de Jesus, e a igreja se expandiu na Judéia, na Galiléia, na Samaria e até os confins do mundo, e chegou aqui até você. Se hoje você crê, se hoje você é católico batizado, se a tua família está no caminho do céu, é porque esses santos homens, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, Bartolomeu é a mesma pessoa, né? Natanael ou Bartolomeu é o mesmo apóstolo. Eles creram, eles abriram o coração à transformação de Deus e se tornaram outros Cristos, Cristianos alter Christus, diziam os primeiros cristãos. E na lista dos apóstolos nós temos Tomé, nós temos Simão, nós temos Judas Tadeu, nós temos Tiago, o menor, que é esse que nós celebramos hoje, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. No lugar de Judas foi eleito pelo Espírito Santo Matias, São Matias. Então nós temos o grupo dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são tão importantes que o Apocalipse nos mostra 24 tronos com os anciãos. Quem são esses anciãos? São os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, da antiga aliança, e os 12 apóstolos da nova aliança. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz que os apóstolos julgarão os próprios anjos. Que isso, padre? Anjo vai ter julgamento? Sim, todos os seres criados à imagem e semelhança de Deus serão julgados no juízo final. Nossa, mas São Miguel Arcanjo já não está justo diante de Deus? Sim, do mesmo jeito que o Padre Pio e São João Bosco estão justos diante de Deus, mas ainda não foram julgados. O Padre Pio não passou no juízo universal, nem São João Paulo II, nem Santa Teresinha. O meu anjo da guarda também ainda não foi julgado, nem o seu, nem São Miguel, nem Gabriel, nem Rafael. Nós seremos todos julgados no fim da história, quando Nosso Senhor vier na sua glória, julgar os vivos e os mortos. E quem julgarão os anjos? Diz São Paulo aos Coríntios, os apóstolos. Não existe a humanidade, meus irmãos, não existiria o mundo sem os apóstolos. Os apóstolos são as colunas do mundo, do universo, e hoje nós estamos celebrando 2 deles, São Filipe, que é natural de Betsaida,
e São Tiago Menor, que é natural de Nazaré. Por ele ser de Nazaré, a Bíblia chama ele de irmão do Senhor. Padre, então, ele era filho de Nossa Senhora e São José? Não! A palavra irmão na Bíblia, no Novo Testamento, significa parente próximo. Tiago Menor era parente próximo de Jesus. Alguns historiadores o colocam como filho de Maria de Cleofas. Se ele era filho de Maria de Cleofas, então seu pai era Cleofas. O importante é que ele era um santo e foi o primeiro bispo de Jerusalém, Tiago o Menor, ou Tiago, filho de Alfeu. Ele é responsável por escrever aquela belíssima carta que está no Novo Testamento, carta de São Tiago Apóstolo, é dele, Tiago, filho de Alfeu, o parente de Jesus, que foi criado em Nazaré com Jesus. Também Filipe é de Betsaida. Então Jesus vem para Jerusalém, ele já vem com os seus escolhidos. Vai chamar Mateus na banca dos cobradores de impostos, né? Para completar os 12, faltou Mateus. Vai chamar Mateus, mas ele já vem com os apóstolos da Galileia e vem subindo, vem chegando em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, sendo galileu, é como se um caipira, né? Uma pessoa lá do interiorzão chegasse na cidade mais importante do país. As pessoas viam eles assim como uns caipirões, sabe? Caipirões. Nossa, que povo esquisito, eles não sabem nem falar direito, e agora estão aqui no templo ensinando, estão realizando milagres, prodígios, eles estão instalando uma seita aqui em Jerusalém. Isso nós não podemos suportar. Tanto é que Tiago Menor, ele vai ser martirizado pelo filho de Anás, que era sumo sacerdote naquele ano. Enquanto os procônsulos romanos estavam trocando de cargos, ele aproveitou isso e mandou lapidar São Tiago Menor. São Filipe foi crucificado na Grécia, na região da Frígia. Ele foi crucificado assim como o Senhor. Alguns biógrafos dizem que ele foi lapidado também, apedrejaram e depois crucificaram. Os apóstolos derramaram o sangue deles para que nós estivéssemos aqui hoje, mas como diz o belíssimo Salmo 149, versículo 4, de fato Deus coroa de vitória os seus humildes. Deus coroou os apóstolos com uma vitória tão gloriosa que eles são os reis do universo, eles são os homens mais importantes de toda a humanidade. Padre Braulio, quem que são as pessoas mais importantes de todos os tempos? Os santos. Mas o mais importante dos mais importantes? Os apóstolos. Os apóstolos são os homens mais importantes que viveram na terra, e nós deveríamos conhecer a vida deles e ter uma devoção profunda aos santos apóstolos. Por quê? Porque creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Diga, compadre, não existe igreja sem os apóstolos, não existe igreja sem a figura do Papa, sem a figura de São Pedro, não existe igreja sem os sacramentos. Não seria uma igreja, seria uma anomalia religiosa. E infelizmente é o que nós vemos. Depois que Lutero protestou contra a doutrina dos apóstolos, contra a sucessão apostólica, hoje infelizmente há mais de 35 mil denominações protestantes. E quando um briga com o outro, já funda uma porta ali, e outro já funda outro ali, e muitos deles são parentes, e vai fundando igreja. Quem tem o poder de fundar a igreja? Só aquele que é Deus, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Quem disse isso foi Napoleão Bonaparte, quando um dos seus súditos disse para ele: olha,
tu vences todas as batalhas. Para ti só falta uma coisa, para ti só falta fundar uma religião. Aí ele disse: não, eu não tenho condições disso. Mas por quê? Primeiro, porque eu não quero. Segundo, porque eu não sou Deus. E para fundar uma religião, primeiro você tem que morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar o terceiro dia eu não consigo. Então, gente, até os homens que queriam dominar esse mundo perseguiam a igreja, sequestrou o Papa, prendeu o Papa, mas fundar uma igreja em nome de Cristo, desculpa, mas tem que ter uma cara de verniz. E o problema é que quando a mentira se propaga, a heresia se propaga, é o que vai acontecendo na face da terra. Isso enfraquece a unidade dos cristãos, porque você consegue conceber a igreja de Jesus Cristo sem a Santa Missa? É possível uma igreja que não tenha missa? É possível a igreja que não celebre o santo sacrifício eucarístico? É possível ter uma igreja sem a sucessão dos apóstolos? Então, quando nós celebramos os santos apóstolos, nós estamos celebrando as colunas da Santa Igreja. E a palavra igreja significa convocação, reunião de fiéis. E o único capaz de fazer isso é Deus, é nosso Senhor. O resto, infelizmente, é joio no meio do trigo. Mas a igreja católica é isso, mas a igreja católica é aquilo, mas a igreja católica não sei o que lá mais. Todos os erros da igreja católica, sabe de quem que é? Meu e seu. A igreja é indefectivelmente santa, diz o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium. A igreja é santa. Quem macula a igreja somos nós, somos cada um de nós. As nossas faltas é que mancha a igreja diante daqueles que não creem. E a divisão dos cristãos, infelizmente, faz com que outras pessoas, outras denominações, outros credos, outras culturas não queiram ser cristãos. Porque se os cristãos estão divididos, como que os outros que não são cristãos vão fazer parte da igreja? A unidade foi querida por Jesus. João 17, 21, que todos sejam um, como eu e tu, Pai, como nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sem a unidade é impossível evangelizar. Por que os apóstolos chegaram aos 4 cantos da terra? Porque eles eram um em torno de São Pedro, em torno da Virgem Maria. Isso é igreja. E é isso que nós clamamos, meus irmãos. É isso que nós esperamos. Se nós não esperamos uma unidade profunda da igreja e uma unção poderosa da igreja, como que a humanidade vai ter paz? Quem que vai trazer a boa nova para o mundo, para as pessoas, para as crianças? O que o mundo tem de bom, ele herdou da igreja. A igreja é luz, a igreja é sal. Se você tira o sal da comida, a comida fica sem graça. Você tira a luz, você não caminha. A igreja está aí para a nossa salvação. Ela é sacramento universal da salvação. E olhar para as figuras de São Filipe e São Tiago, nós estamos olhando para aqueles que antes de nós creram com todo o coração, força, alma e entendimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Não acreditais que eu estou no Pai, Filipe, e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai.
Como é que tu dizes? Mostra-nos o Pai. Então Jesus está dizendo para Filipe: ó Filipe, eu estou aqui convivendo com você, eu estou aqui fazendo refeição, caminhando, conversando, se alegrando, entristecendo, vendo os dramas das pessoas, explicando tantos mistérios na vida de vocês, e vocês querem ver o Pai? Quem me viu, viu o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus estava mostrando para eles o mistério da Santíssima Trindade. E se nós quisermos, meus irmãos, realmente, se nós quisermos manter a nossa fé católica, nós precisamos ter o Espírito Santo. E diz o Atos dos Apóstolos que Deus concede o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Às vezes as pessoas não intuem aquilo que é mais óbvio, né? O que faz uma pessoa santa ou não santa? O Espírito Santo. O que faz uma pessoa santa não é o nariz dela, não é o nariz, não é a boca, não é a orelha, o cabelo, o rosto, não é o pé, não é a altura. Já sei, o que faz uma pessoa santa é a inteligência. Não é inteligência, não é o QI. QI não faz ninguém santo. Tanto é que nós temos inúmeras pessoas super inteligentes que não creem e fazem da sua inteligência um grande serviço ao mal. Então o que faz uma pessoa ser santa ou não é o tanto quanto ela tem o Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo: Deus concede o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Padre, como obedecer a Deus? Obedecer a Deus nos seus mandamentos, obedecer a Deus na situação da vida, faça calor, faça sol, faça chuva, faça neve, bendito seja Deus. Obedecer a Deus na doença, no cansaço, nas contrariedades, obedecer a Deus quando as coisas fogem do nosso controle. Quando nós obedecemos a Deus e não queremos fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça, não queremos vingar, não queremos rotular, destruir, quando guardamos aquela palavra de vingança, de julgamento, bateu, levou, todas as vezes que você obedece a Deus, imita nosso Senhor Jesus Cristo, ali vai aumentando o teu grau de configuração com Cristo. E toda pessoa que fica mais parecida com Jesus, ela fica parecida com Jesus por causa do Espírito Santo. Os apóstolos são cheios de defeitos. Uns queriam estar na frente do outro, o outro queria fazer chover fogo nos samaritanos, o outro negou Jesus tantas vezes, o outro disse que se era para esperar mesmo que ele era o Messias, e não sei o que lá mais. A gente, olha, todo mundo pode contemplar nos evangelhos os defeitos dos apóstolos. Jesus paciente com eles, Jesus corrigindo eles, Jesus dando exemplo para eles. Mas aqueles que perseveraram, esses receberam uma força tão grande do Espírito Santo em Pentecostes, que se tornaram esses gigantes que se tornaram. Que São Felipe, apóstolo, que São Tiago, menor apóstolo, interceda por nós, para que nós jamais abandonemos a fé católica, seja na alegria, na dor, seja na prosperidade, seja nas dependências da vida, nas dificuldades, seja na vida de criança, de jovem, mais velho, seja padre, seja leigo. Olha, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se de ti, ó Santíssima Igreja Católica, eu me esquecer. As pessoas não amam a igreja porque não amam Jesus Cristo. E nada e ninguém pode destruir a igreja. Ninguém pode destruir a Igreja Católica. Nem aqueles que são católicos e aqueles que se dizem católicos, nem aqueles que usurpam da igreja. Ninguém pode destruir a igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo e ela é indestrutível, apesar das nossas misérias.
Um dia um jornalista perguntou à Madre Teresa de Calcutá: Madre, o que tem de errado com a Igreja Católica? A Madre sorriu e olhou para ele: 2 coisas, meu filho. O que, Madre? Eu e você. É isso que está de errado com a igreja. A igreja é santa, a igreja é Cristo, a igreja é Jerusalém celeste, a igreja é esse templo onde brota os sacramentos. A igreja, ela é muito mais do que qualquer mente humana ou angélica possa imaginar. E o Fulton Sheen, grande e venerável bispo Fulton Sheen, um homem um dia passando perto da catedral em Nova York, St. Patrick, disse: eu não entro aí não, seu bispo. Mas por que, meu filho? Aí está cheio de hipócritas. Fulton Sheen falou: não tem importância, pode entrar assim mesmo, sempre tem lugar para mais um. É sempre assim. É assim que nós somos católicos. Nós não somos católicos porque somos perfeitos. Nós somos católicos para que, com a graça de Deus e com muito sofrimento e oração, nos tornemos menos imperfeitos. Agora, que tem uma galera aí que se diz católico, e eu vou te dizer uma coisa, hein? Que tem de católico do IBGE não é brincadeira. Tem uma galera que acompanhava Jesus, lá está no capítulo 6 de São João. Quando Jesus foi apertando a doutrina, foi dizendo coisas muito profundas, importantes, para que ele disse que a carne dele seria verdadeiramente uma comida, seu sangue seria verdadeiramente uma bebida, que o pessoal falou: não, esse homem é louco, vai fazer a gente comer a carne dele, beber o sangue dele. Queremos saber disso aqui mais não, chega, né? Não queremos saber disso aqui mais não, está ensinando muita coisa. Aí o Evangelho diz, Jesus diz, né? Enquanto Jesus dava pão e peixe, a turma estava tudo procurando ele. Pão e circo, né? O povo quer ver milagre e quer ver coisas extraordinárias. A hora que Jesus foi falando das coisas eternas, da dimensão da renúncia, da fé profunda que se propagaria pelos séculos, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E entre eles estava Judas Iscariotes, que naquele momento decidiu o trair. Hoje é a mesma coisa. Se a gente for olhar no censo, no IBGE, né? Nós somos 1 bilhão de católicos. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Você acha que se tivesse 1 bilhão de católicos na Terra, o mundo estaria do jeito que está? Mas nunca. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Se 1/8 do mundo fosse católico, as outras 7 partes se tornaria católico gradativamente. O mundo tem poucos católicos, pouquíssimos católicos. O Brasil tem poucos católicos, pouquíssimos católicos. Tem cidades do Brasil que você vai celebrar a missa, só tem senhorinhas e tudo acima de 60 anos e pouca gente, pouquinho. Mas esse quadro vai reverter, padre? Esse quadro vai reverter. A igreja se tornará forte, com poucas pessoas, mas forte. Deus renovará a sua igreja como ele renovou os seus apóstolos. E depois que ele renovou os apóstolos, o que aconteceu? Os apóstolos conquistaram o mundo para Cristo. Jesus vai renovar a sua igreja, e a igreja voltará a educar as nações, a fazer discípulos. Mas enquanto isso não chega, enquanto esse tempo não chega, nós precisamos, com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, São José, São Felipe, São Tiago, nós precisamos nos tornar cada vez mais católicos. Quanto mais católico você for, mais santo você vai ser. O que falta de catolicismo em nós é o que falta de santidade, porque ser católico não é só saber o credo, os sacramentos,
os 10 mandamentos e as orações. Não. Ser católico é você ser templo do Espírito Santo, é ser renovado pelo Espírito Santo. Infelizmente, são poucos católicos que se deixam guiar pelo Espírito Santo. Por isso que, na verdade, na lógica, poucas pessoas são católicas. Mas esse punhadinho, esse pequeno resto, Nossa Senhora está trazendo ao seu coração imaculado, para que no momento certo, do jeito de Deus, na sabedoria de Deus, Ele volte a renovar a sua igreja, para que sejamos católicos de verdade. São Filipe passou no seu processo de conversão, morreu católico de verdade. São Tiago passou pelo seu processo de conversão, morreu católico de verdade. Se nós não morrermos católicos de verdade, tiver um pouquinho de falsidade dentro de nós, sabe o que vai acontecer? Deus vai completar o catolicismo que falta em nós no purgatório, porque a palavra católico significa todo, e nós precisamos ser 100% de Deus, senão nós não entramos no céu. E se não formos 100% de Deus, também não evangelizamos ninguém, a nossa palavra é vazia, o nosso testemunho é insignificante, e é isso que faz com que as pessoas não sejam atraídas por aquilo que é mais belo na terra, a Santa Igreja de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.